Olá, gente bonita, eu sou Raimundo Neres. E eu sou Melina Sander. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Minha Vista de um Ponto. Vem com a gente. Olá, gente, eu hoje trouxe uma historinha para vocês. Adoro histórias. Adoro histórias. A historinha do dia é a seguinte, é uma historinha mesmo, dessas bem infantis. Melhor ainda. Conta-se a história de que um dia um rei, em um reinado maravilhoso, teve o seu filho adoecido. O filho ficou muito doente e tal. Ele procurou os médicos disseram assim, olha, não há cura, o seu filho vai morrer. Então ele procurou um velho, um raizeiro, o de raizeiro disse assim, olha, o seu filho vai ficar curado se você fizer um chá com a camisa suada de um homem verdadeiramente feliz. E ele disse, como é que é? O homem disse, o chá com a camisa suada de um homem verdadeiramente feliz. Que missão, hein? Complicadíssimo. O rei disse assim, vamos procurar o reino inteiro. Eu quero, procurem. E as pessoas diziam, olha, fulano é feliz. Aí fazia o chá e não dava certo. Falou, não, cara, não, na verdade eu não sou verdadeiramente feliz. E aí procuravam outros. Até que chegou a notícia de que num lugarejo distante havia um homem solitário que ria o tempo todo e que cantava e que plantava e que colhia. Disseram assim, olha, ele é feliz. E o rei disse, traga esse homem aqui, traga. E ao chegarem no lugar, o homem estava realmente cantando, estava plantando, estava colhendo e molhando as plantas e feliz com seus animais e tal. E disseram assim, olha, o que a gente precisa de você é de uma camisa sua suada para fazer um chá para salvar a vida do filho do rei. E ele disse, eu lamento não poder ajudar. Por quê? Como assim não vai ajudar o filho do rei? Você está se negando? Ele disse, não, é porque eu não tenho camisa. Eu nunca precisei de camisa. Então, não tenho como ajudar. A pergunta é, a gente precisa de alguma coisa para ser feliz? A gente precisa necessariamente, e eu vou trazer isso aí agora, eu preciso de um iPhone novo para ser feliz? Eu preciso de um carro novo para ser feliz? Eu preciso de uma camisa para ser feliz? Me fala você. O que é que eu preciso para ser feliz? Impactante, porque quando eles descobriram finalmente a pessoa mais feliz do reino, essa pessoa sequer tinha uma camisa. E você me fez lembrar, no decorrer da história, daquelas imagens que a gente vê, principalmente na televisão, em lugares mais ermos, mais pobres do Brasil e do mundo afora, aquelas pessoas de sorriso, de orelha a orelha. Às vezes, gente, sem um dente na boca, sequer com um dente na boca, Sim. Mas um sorriso que vem da alma. Exatamente. Aquele sorriso que transparece a alegria que o ser humano pode expressar. E a gente pode expressar essa alegria. Essa alegria será que vem da felicidade, desse estado de felicidade ou não? Do que eu preciso realmente para ser feliz? Ainda estou um pouco aqui com a sua pergunta. E quando você enumerou, né? Preciso do carro, preciso do celular, preciso de uma casa nova, daquela roupa, daquele estilo para ser feliz. Talvez eu precise daquilo para me sentir pertencente, enquadrado com essa nossa modernidade consumista que nessa realidade que vivemos. Mas para trazer felicidade e satisfação, eu acho que é muito difícil. É claro que, gente, quem nunca? Vamos lá, vamos ser claros, transparentes e sinceros aqui. Eu gosto do quem nunca, eu gosto. Comprei meu carro novo com aquele cheirinho de carro novo, meu celular cheio de aplicativos funcionando, a minha casa nova para poder cuidar. Existe sim um grau de satisfação. Sim. Existe sim um lugar de felicidade na aquisição, principalmente desses bens que são tão importantes para a gente. Sim. São os bens essenciais. Naquela viagem fantástica que a gente fez. Sim. Mas uma hora a gente viaja, né? Uma hora a gente volta para casa. Sim. Uma hora aquele carro vai precisar da revisão do mecânico. E aí? O que eu faço quando os meus sonhos realizados começam a apresentar defeitos? Para onde vai a minha felicidade? A pergunta é, onde eu deposito a minha felicidade?
onde eu deposito. Vou dar um exemplo para você. Há 2 anos atrás, eu adquiri uma enfermidade conhecida como capsulite adesiva. A capsulite reduz os movimentos do braço e, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com redução de 45% do movimento do meu braço direito. Eu não conseguia fazer alguns movimentos, não tinha força no braço. E eu fiquei realmente impactado, essa é a palavra. Eu disse assim, mas e o desenrolar? E o médico disse, olha, pode ser que você perca o movimento do braço por completo, porque essa doença você pode pesquisar, é progressiva. Se você não tratar, obviamente. Ele chama de ombro congelado, o ombro para de funcionar. E eu fui ao médico, o médico disse, olha, o tratamento é remédio para dor e aguardar. Infelizmente não há um tratamento específico, não há uma cirurgia que faça. Eu procurei outro profissional e que indicou que eu fizesse fisioterapia, que poderia reverter e tal. Eu fiquei triste. E aí eu absorvi aquilo e falei, não é possível que numa altura dessa eu ainda tenha que enfrentar esse tipo de coisa. O que aconteceu? No desenrolar, eu comecei eu mesmo a estudar. Gente, eu não estou dizendo que eu sou médico não, tá? Eu comecei a estudar para ver as opções. E a medicina chinesa dá como opção você usar fisioterapia com peso, com água quente e coisa do tipo. Eu procurei um fisioterapeuta que me indicou tratamento específico. E o tratamento era nada mais, nada menos do que forçar o meu ombro a funcionar. Usar peso. E fortalecer a musculatura isso aí, da usar região. Peso mesmo, peso mesmo. Não é essa coisinha de levantar 10 quilos, não. A indicação era de levantar 40 quilos, 50 quilos para forçar. Foram 2 anos assim. 2 anos assim. E claro que de primeiro você não conseguiu... Nossa, complicado, peso, complicado. Né? Houve um dia em que eu peguei o peso na academia, deixei o peso cair, e todo mundo olha para você e você fala assim, desculpa. Por existir. É porque eu tô velho, acabado e tal. E meu ombro... O que aconteceu aí? Desenvolvi o tratamento e tal. E essa semana, que coisa... Melhor notícia da semana. Essa semana, eu levantei, eu não conseguia fazer isso. Eu levantei o braço e puxei o peso sem problema. Veio, tal. Inclusive, estou ficando com o ombro mais largo e tal. Né? Olha! Quando eu cheguei embaixo, eu percebi. Eu fiz o movimento. E quando eu fiz o movimento, naquele momento, pensei naquela cena do filme que tem Will Smith, que ele diz assim, essa pequena parte da minha vida, essa pequena parte eu chamo de felicidade. São aqueles momentos que a gente quer congelar e falar assim, eu quero isso para sempre. Para sempre, eu quero que isso aqui mude. Não foi um celular novo, não foi um carro novo, não foi mais grana no banco, não foi um novo amor, não. Foi eu superando um problema e percebendo que eu resolvi. Não é que eu resolvi, mas toda a movimentação fez o problema ser resolvido. E eu pensei assim, caramba. Estou me sentindo feliz. Isso é felicidade. Eu não precisei de nada, embora tenha usado muita coisa, né? A questão da medicina e tal. E aí eu pergunto, foi a camisa suada que me fez feliz? Não. E aí volta a pergunta, eu preciso realmente de alguma coisa para ser feliz? Não fosse o ocorrido, você também estaria feliz pelo fato só de ter tentado? Porque muitas vezes a gente fica esperando aquele momento auge do sucesso para poder associar a minha felicidade. Sim. Eu não consigo ser feliz no processo, enquanto ele está desenrolando. Eu preciso do final. Eu preciso do sucesso, do parabéns, do consegui o movimento finalmente. Consegui a medalha, consegui o pódio, consegui a conquista. Mas caso a conquista não role, caso não tenha acontecido o movimento completo, mas parcial, isso teria me feito menos feliz? Sabe qual é a grande questão aí? É a minha percepção. Eu só me senti feliz naquele momento porque eu me fiz presente na situação. Eu voltei 2 anos no tempo em que eu não conseguia fazer aquele movimento. Eu voltei e por um instante, parece aquela coisa de doutor estranho e tal, por um instante eu vi a vida passar e falar assim, gente, eu não conseguia e agora eu consigo. Gente, eu evoluí, eu saí daqui para aqui.
essa percepção. Então, eu preciso estar presente em mim mesmo para pensar assim, gente, olha. E às vezes a gente perde muita chance de curtir o momento. Com De certeza. curtir o momento. De curtir um café que pode fazer você feliz, por que não? De você curtir uma boa conversa, uma boa prosa com alguém que você gosta, com alguém que você fala, nossa, que saudade. Ou até e tal. aquele dia comum da atividade física, da academia, que lá na frente pode ou Exato. não me levar para o pódio, mas Inclusive, vou aproveitar o gancho aqui. Lembra que a gente está aí próximo ao Dia das Mães, a gente está fazendo essa gravação um dia antes do Dia das Mães. Pensa aí nos momentos de felicidade com sua mãe e por que não proporcionar momentos assim, coisas assim. Não precisa ser no Dia das Mães, você pode fazer no dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia. Por que não proporcionar momentos assim para outras pessoas? Sei lá, viajei na maionese aqui e no agora. simples mesmo, porque No a gente simples. espera, eu volto naquela temática do, Sim, a gente espera uma coisa grande, a gente espera o parabéns, o sucesso, Sim, pode, a sim. gente espera a festa, a gente espera a celebração, quando tem toda a decoração pronta, o buffet organizado, mas é nesse momento que eu me sinto realmente feliz? Ou são instantes de alegria, instantes de felicidade? sim. Que para eu perceber, eu preciso estar presente. Rai, além de estar presente, você acha que a gente exercita pouco o nosso lado de ser agradecido, Exercito, o nosso lado concordo. da gratidão? E Concordo, mais, concordo. você acha que observar Totalmente. a nossa felicidade está muito ligado à questão de agradecer, inclusive pelas pequenas coisas? Sim, sim. Se você aquele Rubem Alves, o escritor Rubem Alves, ele fala muito sobre isso, muito sobre isso. Ele diz assim: você entra, você acordou, já é uma bênção. Acordar é uma bênção. Novo dia, uma nova Quando você oportunidade, olha né? os países aí fora, guerras, fome e mil coisas acontecendo, e você acorda e pensa assim, cara, eu tô vivo, eu tô respirando. Olha, Deus já acreditou em mim. O dom da vida, né, já veio, já acreditou em mim. O Altíssimo já acreditou, já me deu um impulso de vida. Levantei, tomei um café. Um café. Aí você toma a papila gustativa. Agora eu vou viajar na maionese, tá, Vamos gente? lá, a gente Você adora. sente o gostinho do café e você fala assim, nossa, que delícia. Um pãozinho com manteiga. Uhum. Não é uma coisa estratosférica, não é um croissant francês. Né? E se for ótimo também, Não há nenhum problema nisso. Aí você come e você sente. E às vezes você tem um filho, tem uma filha, que vem correndo, te abraça e diz assim, usufruir da companhia mãe, das pessoas mamãe, queridas. ou papai, ou seja lá o que for, abraça você e você fala, gente, eu tô aqui, tô sentindo isso. E aí você conversa com alguém que você gosta, você recebe uma boa mensagem. Por que não? Eu recebo mensagens diárias de uma pessoa maravilhosa, que é compartilhando palavras edificantes. Eu leio e falo, gente, que coisa boa. O Rubem Alves, ele cita especificamente o banho. Você entrar no chuveiro, ligar a água bate em seu corpo, você sente a água, você percebe e diz assim, nossa, que coisa gostosa isso aqui. Pequenas coisas que dão prazer físico e também um prazer mental. Só que eu tô pensando em um paralelo em Pensa aí. relação a esse Pensa aí. banho. Pensa aí. Esse banho, geralmente, ele é demorado. Sim. É um banho que ele tá tranquilo. Sim. E, gente, como tá o banho aí na casa de vocês? Que pergunta é essa? É uma pergunta um tanto quanto íntima, mas ela faz muito sentido, sabe por quê? Faz muito sentido. A gente vive correndo. A gente não tem tempo para perceber se tá feliz, se tá triste, se tá agradecido. Sim. Então, agradecer por o quê? Eu tenho que correr atrás do meu melhor, da minha melhor versão. Sim. E existe essa ideia de correr atrás da melhor versão. Eu quero me transformar na minha melhor versão, que é a minha alta performance. Eu tenho, então, que tomar o meu banho muito correndo. Por quê? Eu tenho que dar conta da casa, das crianças, do trabalho, da academia, porque, afinal de contas, existem metas para serem batidas. Eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que estar com o cabelo ótimo, com as unhas feitas quando é mulher, né? E, às vezes os homens também, que têm feito as unhas, têm cuidado bastante, isso é muito bom. E aí, tenho que ir para a academia, eu tenho que praticar meu momento de estar comigo mesmo, né? Do mindfulness, da meditação. E a minha casa tem que estar arrumada, tem que estar tudo impecável, tem que estar tudo pronto. Então, a gente vive num momento de alta performance. Quanto maior o meu desempenho, parece que melhor o meu sucesso, mas
É a sensação que você está tendo de Não. ter sucesso com essa avalanche de Não. coisas que nem tempo para tomar o meu banhozinho, percebendo a água batendo no meu corpo? Não temos esse tempo. Hoje eu me perguntei assim, por que é que a gente anda tão cansado? Será que não é esse excesso de coisa para fazer? A gente vive correndo, correndo. E alguém me falou uma frase hoje que é: a gente tem pouco tempo. Pouco tempo. O que é que a gente está fazendo? O Rubem Alves, ele discorda, ele não fala que a gente tem pouco tempo, ele diz assim, não é que a gente tenha pouco tempo, a gente tem muito tempo. O problema é que a gente gasta tempo nas prioridades erradas. O que é que você acha? Então, principalmente quando você fala assim, estou cansado. Acho que está todo mundo cansado. Antes da gente vir, né, para esse momento aqui, para o nosso encontro, a gente bate um papo, fala o que nós vamos trabalhar, a gente reúne ideias para apresentar aqui no nosso podcast. E quando a temática veio para a gente, eu só lembrei de um livro, gente. É do Byung-Chul Han. É um filósofo coreano. Repete o nome, velho. Byung-Chul Han. E se não tiver pronunciado certo, por favor. Você não é fraca, não. Você é muito fera. Por favor, me ajudem aí. Não, porque sabe muito. É um filósofo coreano, é outra nacionalidade, né? E esse livro é traduzido com o nome de Sociedade do Cansaço. Ele fala justamente, é um livro muito moderno, muito atual, e ele fala justamente desse momento do desempenho. O mais importante é o desempenho, é eu mostrar a minha produtividade. Sim. Zona de conforto? O que é zona de conforto? Vamos produzir, vamos. A gente tem metas para bater. Eu tenho que me sentir eficiente e produtivo. Sim. Eu preciso produzir para poder consumir. Porque a gente vive nesse mundo moderno, essa era moderna, de muito consumo. E se eu preciso consumir, eu também preciso produzir. Mas não para uma produção mediana, eu preciso produzir muito, em excesso. Então, esse excesso de atividade, esse excesso de estímulo, está fazendo com que todo mundo fique cansado. Olha a quantidade de casos que a gente tem de, mais uma vez, falando sobre saúde mental, gente. Depressão, ansiedade, burnout, etc. É aquele que a gente não consegue prestar atenção em nada. TDAH, que não é patológico, existe um diagnóstico de TDAH, mas, gente, como que está a nossa atenção? Sim. Completamente fragmentada. Completamente. Como que eu vou tomar o banho sugerido por Rubem Alves se eu não tenho tempo? Eu tenho minutos para jogar uma ducha no corpo e correr, porque eu preciso produzir. A pergunta é, eu preciso mesmo disso? É uma pergunta factível. Eu preciso mesmo disso? Ou eu estou achando que eu preciso? Ou eu estou sendo empurrado a achar que eu preciso? Quantas vezes vocês eu já vi memes assim, histórias e vídeos desse tipo, de pessoas que têm uma casa mal estruturada, sem móveis, sem eletrodoméstico, mas tem um celular de última geração. Um celular que às vezes vale mais do que todos os itens que ela tem dentro de casa. Aí a pergunta que fica é, essa pessoa realmente precisa desse celular? Infelizmente, a modernidade, o momento atual e principalmente a influência das redes está mostrando para a gente onde a gente deve depositar a nossa felicidade. Então essa pergunta, eu acho que ela casa muito bem com a pergunta inicial desse vídeo, que é: onde eu estou colocando a minha felicidade? Exatamente. Porque para eu me sentir feliz, eu acho que eu tenho que ter um celular igual aquele meu amigo. Para eu me sentir feliz, eu acho que aquele meu amigo vai me aceitar se eu tiver aquele carro. Para eu me sentir feliz, eu preciso ser aceita em uma comunidade que faz viagens uma vez por ano para um lugar fora do Brasil. Sim, então, sim. Como que eu vou adquirir esses itens, sacrificando todo o tempo que eu tenho, me tornando altamente produtivo, até porque as grandes empresas gostam disso. Sim. Pessoas que trabalham como máquinas e produzem como máquinas. Só que nós temos uma diferença entre o ser humano e a máquina. A máquina não precisa desse tempo de repouso. E eu não estou falando de repouso físico, não. Porque o repouso físico, ele também é necessário. Mas eu estou falando de repouso mental. Sim. A gente precisa desse momento de contemplação. E no livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, ele fala da necessidade do olhar
contemplativo. A gente precisa de tempo, a gente precisa de espaço na nossa vida para esse olhar contemplativo em relação à natureza, em relação ao outro, em relação a nós mesmos, em relação ao silêncio, em relação ao nada. Precisamos de momentos de vazio. Essa coisa da contemplação é tão séria, que se você vai num show, você assiste um vídeo de um grande cantor, um grande astro fazendo um show, você percebe as pessoas com seus celulares ligados, apontando para o cantor, ao invés de estarem ouvindo a música e sentindo o show, sentindo o momento e tal, elas estão preocupadas em gravar o show. Porque eu preciso mostrar para outras pessoas, talvez. Por que é que eu preciso gravar o show se eu estou no show? Eu posso simplesmente sentir. Eu posso simplesmente sentir o show, sentir a música, viver aquele momento e carregar aquilo comigo. 10 anos depois eu pensar assim, nossa, eu estive nesse show. Mas não, o que é que eu faço? Eu deixo de viver para poder ficar gravando. Eu assisto o cantor pela tela do meu celular, já que eu não estou olhando para ele, eu estou olhando para a tela. Eu tenho a chance de estar lá, eu já estou lá. Eu estou, mas não estou. E isso tem trazido, aí nós vamos falar da questão física, isso tem trazido problemas como a pessoa não conseguir dormir. Por quê? Porque ela está presa na célula do celular. Eu preciso estar sempre vendo o próximo Reels, eu sempre preciso ver a próxima história, eu preciso estar curtindo o próximo meme. Porque parece que vai acontecer uma coisa péssima se eu perder aquela informação. Né? Detalhe, né? Não se coloca, a gente não está se colocando contra o uso do celular ou de qualquer equipamento eletrônico, não é isso? Mas usem com sabedoria, gente. Mas você tem um tempo para você dormir, tira o celular. Uma das recomendações básicas hoje é as pessoas não estão dormindo corretamente. Como assim dormir corretamente? Desligar mesmo. Não é só fechar o olho, não. Relaxar. Você precisa de um tempo antes de dormir para que seu cérebro diminua a frequência. Então você se afasta da tela um pouco e tira os seus olhos dali. Vai ler um pouco, vai ouvir o seu filho. Luz mais baixa. Mais baixa. Vai para o lado de fora de casa, se puder. Olha para o céu, a iluminação baixa, para você diminuir na frequência. Contemple as estrelas. Evita comer muito tarde, para evitar que o estômago fique trabalhando até tarde. Quando você dorme, o seu cérebro começa a se recuperar e o seu corpo começa a se recuperar. Isso evita que você acorde cansado, porque a gente está acordando assim, parece que dorme cansado, acorda cansado. Parece que não dormiu. E assim, tem um hormônio do sono, a melatonina, que é estimulado, esse hormônio é estimulado justamente com a luz baixa. Exato. Então, se eu estou com a tela do celular ligada o tempo inteiro, eu estou ensinando para o meu corpo que aquela ali não é a hora de dormir. Só que eu preciso dormir porque eu estou me sentindo cansado, e aí eu durmo tarde, vendo sem condenar, assim... Detalhe, a parte interessante é que nós, os adultos, estamos fazendo isso e, por consequência, nós estamos ensinando os nossos filhos a fazerem a mesma coisa. E estamos ensinando e estimulando, porque eles aprendem sozinhos essa parte. Sim. Mas se eles veem o pai e a mãe, que são as grandes referências de vida, fazerem isso, deixarem de dar atenção para dar atenção ao aparelho... Eu estou falando que aquilo está certo, né? Eu estou mostrando para ele que aquilo está certo. Aí eu entro numa roda viva de querer coisas. Por quê? Porque eu passo a comparar a minha vida com o que acontece na rede social. E eu não vou ser feliz nunca, porque, vamos lá, vamos trazer para a realidade. Sempre vai ter alguém mais rico que você. Vai, não. Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Essa parte, no meu caso, não é difícil, né? Sempre vai ter alguém viajando para um lugar muito mais legal do que você. Sim. Sempre vai ter alguém com filhos e você não tem. Sempre vai ter alguém que não tem filhos e você tem. Sempre vai ter alguém com uma vida melhor que a sua, que eu só vou conseguir fazer isso se eu não tiver o meu lugar de satisfação, meu lugar de agradecimento, meu lugar de olhar para as minhas conquistas, sejam pequenas ou grandes, mas olhar para o simples e agradecer pelo simples, depositar a minha felicidade no que eu tenho. A grande questão está aí, a gente tem esse hábito de se comparar com o outro, o que é injusto com você. Muito. E injusto também com outros. São pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, histórias de vidas diferentes. E a gente não sabe nem o que o outro lá está passando. E alvos diferentes. O outro tem um alvo, o seu alvo
é diferente dele. Primeira coisa, não se compara, por favor. Você é uma pessoa diferente. Ou porque a comparação é inevitável, você não acha, não? Quando eu vejo, já aconteceu, já rolou. Mas eu posso treinar. Se eu posso treinar calibrar, nosso olhar. Se eu posso treinar meu cérebro a gostar de uma coisa que eu não gostava antes, eu posso treinar meu cérebro a parar de fazer determinadas ações. Olha, eu percebi que eu estou comparando, saio, mudo o foco, mudo o pensamento. O cérebro da gente é perfeitamente moldável. Os neurocientistas chamam isso de plasticidade cerebral, que é a questão de você moldar o seu cérebro. Eu posso aprender coisas novas, posso desaprender também, isso aí não há dúvida, e eu posso treinar o meu cérebro em uma direção completamente diferente. Então, por que eu preciso necessariamente estar comparando a minha vida? Ah, mas fulano é mais magro, certo. Mas fulano tem outra história de vida, tem outro DNA, outra reação orgânica. E se você precisa de emagrecer, por exemplo, busque o seu próprio caminho. E aquela comparação vai te trazer um gatilho emocional de tristeza, ruim. De, poxa, eu não consegui, de fracasso. Você está provocando contra você mesmo, e assim, né? essa questão de calibrar as lentes, ela é tão importante. Calibrar a linha de pensamento. Quando eu começar a comparar, eu lembro, eu não devo me medir com a régua do outro. Exatamente. Eu não posso me medir com a régua do outro. É fazer mantrar mesmo, é colocar para dentro da nosso modo de pensar. Sim. Eu não posso me medir com a régua do outro. Exatamente. Eu tenho as minhas próprias limitações. E também tenho os meus próprios pontos fortes. Sim, onde eu vou trabalhar para fortalecer mais e, de repente, cuidar dos pontos fracos para que eles melhorem, né? Tem uma pergunta. Fala aí. Por falar em pontos fracos e pontos fortes, às vezes a gente está num lugar da vida assim que tá meio mediano, meio mais ou menos. Eu tenho uma casinha ali. Mais ou menos foi ótimo. Um empreguinho ali, um carrinho ali. De repente eu olho e falo assim, estou numa zona de conforto. Zona de conforto. E aí eu posso ter mais, eu posso performar e melhorar esse carro, aumentar essa casa, botar uma laje. Eu senti que tem um plano aí, hein? E aí, que tem um plano aí. Eu estava naquela zona de conforto, que eu não estou falando de zona de conforto desconfortável, de um lugar de dor, que eu permaneço e preciso sair dali. Eu estou falando de uma situação mediana e, de repente, eu acho que eu tenho, pelo outro, justamente me guiando pela régua do outro, eu preciso sair daquela zona de conforto para performar melhor. Desempenhar melhor. E eu quero traçar esse paralelo com o livro que eu citei aqui. Sim. Fala pra gente um pouco qual a sua opinião sobre isso, sobre estar na zona de conforto e achar que eu preciso sempre melhorar os pontos fortes, diminuir meus pontos fracos e performar e estar sempre em alta performance e mais e mais. Eu sou a favor da evolução. Eu sou a favor. É óbvio que eu sou a favor da evolução. Sou a favor do crescimento pessoal. Mas eu não sou a favor dessa ganância, dessa coisa ambiciosa em função do outro ou em função do que a sociedade cobra. Não. A nossa sociedade é capitalista. Ela vai estar sempre empurrando a gente para comprar algo mais. Porque se não for assim, o dono do capital ele não vai ganhar mais dinheiro. A pergunta é, você precisa mesmo disso? É a pergunta necessária. Eu preciso mesmo fazer essa performance toda? Ou a minha vida está satisfatória? É uma pergunta real. Vamos lá. Vou dar uma enquete aqui muito simples. Eu moro sozinho, eu não tenho sofá. Eu posso comprar um sofá? Posso. Mas eu não tenho sofá. Por que eu não tenho sofá? Porque eu olhei para o lugar onde eu moro e pensei, eu não preciso de um sofá. A sociedade me cobra. Poxa, você precisa de um sofá. Como é que pode uma pessoa que mora num lugar que não tem um sofá? Mas eu não preciso de um sofá. Eu não preciso. A sociedade capitalista vai me dizer assim, não, você precisa. E você não precisa de um sofá, você precisa do sofá. Aquele sofá que cresce sobe, e tal, tem assim. 25 poltronas. Puxa assim, tem uma geladeira. 15 braços, não sei o quê. Quando você aperta um botão, ele faz massagem e tal. Entender se eu quero um dele. Eu acabei de pensar. A sociedade capitalista vai dizer que eu preciso disso. Mas eu olhei para mim e pensei, eu não preciso. Talvez eu precise de outra coisa para me sentir confortável, mas eu não preciso do sofá. Eu preciso ter, o quê? É um olhar em mim e perceber.
Essa zona de conforto sem sofá tá bom para mim? Tá confortável? Tá bom para mim. O que é, na minha visão, é incorreto? É eu estar num lugar onde eu não tenha nem onde sentar e ficar tranquilo com isso, sendo que isso atrapalha a minha vida. Se atrapalhar a minha vida, por exemplo, se me traz um problema de saúde, você citou aí, se eu estou numa zona de conforto que é ruim, que me traz dor, que incomoda a mim, eu preciso rever isso. Mas se eu estou satisfeito, eu preciso realmente mudar. O que você acha? A gente precisa necessariamente sair da zona de conforto? Tem até uma piada que o cara diz assim, como assim sair da zona de conforto? Agora que eu entrei... Eu quero chegar na zona de conforto. Agora que eu entrei, eu não quero sair daqui nunca mais. O que você acha? Fala pra gente aí. O que você acha da questão da zona de conforto? Eu tenho que sair? Eu tenho que ficar? Eu posso ir? Eu posso... O que eu devo fazer? O que você deve fazer? E mais, pessoal, você consegue reconhecer sua zona de conforto? Porque muitas vezes a gente fala de zona de conforto, mas o que seria a minha zona de conforto? Eu consigo reconhecer esse lugar? Seria a zona de conforto um lugar que eu estou acomodado ou um lugar em que eu esteja confortável? Sim. Eu preciso fazer essa distinção. Porque se eu estou acomodado, existem necessidades de dar outros passos. Existem necessidades de desenvolver no campo do desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional. Vamos dar esses passos, vamos sair do lugar, vamos movimentar. Mas a velocidade não importa. O passo, o primeiro passo, a direção é mais importante do que a velocidade, essa coisa alucinada do dia a dia. Perfeito isso aí, perfeito. Mas não, eu já conquistei o meu desenvolvimento pessoal, tá bacana, só quero manter. No campo espiritual eu tô bem, tô seguindo minhas práticas. No campo profissional eu tô sempre buscando me atualizar, não tô perdendo tempo, né, desperdiçando meu tempo na empresa, estou me dedicando à empresa, ou sou empreendedor, estou me dedicando ao meu negócio. Eu estou num lugar confortável. Eu cheguei num parâmetro confortável. Então, por que eu tenho que colocar minha perna num lugar maior ainda, porque eu não posso me contentar com nada? E outra, aquela coisa da meritocracia, né? Aquela positividade tóxica. Falácia no absurda. livro do Byung Chul Han, ele fala muito sobre positividade e negatividade. Ele fala do excesso de positividade. E a gente ouve muito, gente, você não é porque você não quer, você não é o melhor professor do mundo porque você não quer, você consegue com o meu método, compre aí, com o meu método você consegue. Fica parecendo o quê? Que a gente não chegou lá ainda, que a gente não realizou o nosso sonho ainda, porque eu não fiz o bastante, eu não performei tanto assim. E a pergunta é, eu preciso performar? Por que eu faço essa pergunta de forma reticente? Eu já falei aqui que eu gosto muito da Bíblia. Muito, muito, muito. Há uma passagem que Salomão diz assim, tudo o que você faz com esse exagero é só correr atrás do vento. Por quê? Porque no final, você morre. Às vezes você gasta tempo em coisa desnecessária. E aí chega lá na frente e você percebeu que a vida passou por nada. Porque no final, você morre. Então, aí o descanso é eterno. Antes de morrer, viva. Olha essa frase. Antes de morrer, viva. Mas não viva pelo outro, viva por você. Viva por aquilo que você percebe que é importante. Não é sobre ter coisas. De repente, é sobre ser melhor, ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, um melhor namorado. Reconhecer. Porque às vezes eu fico buscando, eu quero ser o melhor pai, ser o melhor marido, ser o melhor profissional, mas eu reconheço o que eu já caminhei, o que eu já conquistei até aqui. Aqueles pequenos passos que a gente vai dando, aquelas pequenas conquistas. Será que eu consigo reconhecer isso? E me colocar nesse lugar de satisfação? E quem sabe, começar a perceber a felicidade nisso aí. Quantas vezes você não conhece alguém que tem grana, ninguém conta você ter grana não, tá? Que tem grana, que tem um carrão e tal, e de repente numa roda de amigos essa pessoa vem e as pessoas dizem assim, nossa, já tá vindo fulano aí. A conversa muda, o clima muda, por quê? Porque é um excelente alcançador de metas, mas é um péssimo ser humano. É um ser humano intragável. Quando a pessoa chega, o clima muda, até a chuva
aparece. E de repente tem aquele outro que não é essa coisa toda, não alcançou coisas grandiosas, mas que chega e traz uma alegria fantástica. E alguém diz assim, olha, fulano tá vindo, tá? Nossa, vai mudar a festa. Ai, que delícia, e tal. a companhia. Que é fulano, não, a prosa maravilhosa, que é. Por quê? Porque a pessoa se preocupou mais em uma vida mais, vamos dizer assim, mais tranquila, não sei se a palavra seria essa. A gente não está dizendo, pelo menos eu não estou dizendo que você deve ser ou deve se contentar com o medíocre, não é isso. Mas é evitar essa sanha, essa coisa desregulada. Alucinada, né? E se eu pauto a minha felicidade, a minha satisfação nos bens materiais, é um saco sem fundo. Eu não vou ter fim, não vai ter fim. Não vai ter, não vai ter. Cada vez mais surgem produtos mais avançados, mais interessantes, com o layout mais bacana, mais atrativo. Então eu nunca vou conseguir ter tudo. Não vou conseguir ter Se eu coloco minha felicidade, como a Melina disse, se eu coloco a minha felicidade em coisas, isso nunca vai chegar. Eu preciso lembrar que felicidade talvez seja apenas um ponto que você escolhe. Você diz assim, olha, é isso aqui, é isso aqui. É esse momento, é o momento em si. É aquele momento, eu vou voltar à história, é o momento em que eu descubro que eu estou recuperando o meu movimento. Eu digo assim, nossa, olha que sucesso! Você pensa isso, é o momento em que o seu filho diz a primeira palavra e você diz assim, que maravilha, né? Que coisa linda isso aí, dá os primeiros passos. Por que eu não posso me contentar com uma coisa simples? Por que não? Por que eu preciso? Será que eu preciso realmente de algo maior? Ou eu posso ficar ali com aquela feliz em não ter uma camisa? O que você acha? Fala pra gente aí. Manda sua opinião pra gente. A sua opinião é extremamente importante para nós. E eu queria voltar naquele texto que você falou lá da Bíblia. Sim. Foi Salomão que disse que para que correr atrás do vento? Correr atrás do vento. Uma hora você vai morrer. Eu ainda falei, o descanso eterno vai chegar. Sabe por quê? Porque tem gente que vive uma vida tão alucinada, tão corrida, sim, tão desesperada para dar conta. Aí você tá ouvindo a gente falando assim, gente, vocês dois estão aí falando de ficar rico, de comprar carro, de comprar casa. Eu tô correndo atrás do meu feijão com arroz. Sim. Eu trabalho pra caramba, pro básico, para me sustentar mesmo, para sustentação da minha, pro sustento da minha família. Tá puxado, tá difícil, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Então, eu não tenho tempo, eu tô sempre fazendo alguma coisa, fazendo uns bicos e tal, porque eu tenho leite para levar para casa, para as crianças. Então, assim, gente, a gente aqui não tá falando que não é importante a gente envidar esforços para oferecer o melhor para nós mesmos e para nossa família. Sim. No entanto, a gente precisa observar esse ritmo alucinado, o que está acontecendo com a gente, quais são as escolhas que a gente está fazendo, vivendo nesse ritmo alucinado, porque no meio disso tudo, a gente não se permite parar, a gente não se permite descansar, a gente quer dormir menos para fazer mais. E eu sei que o corre está puxado para muita gente. A gente tem consciência de que tem um monte de gente só precisando sobreviver. Sim. A economia está aí, cheia mostrando para a gente, cheia de indícios, cheia de indícios de que o feijão com arroz está complicado de colocar na mesa. A gente sabe disso, mas no meio disso tudo, a gente não é máquina. Se a gente não perceber que precisamos de pausa, que precisamos de descanso, que precisamos de momentos de contemplação, vai dar pane, a gente não vai conseguir. E a vida vai passar sem que você faça o essencial na vida, que é viver. Talvez, é uma fala minha, talvez o grande objetivo da vida seja simplesmente viver. E Rai, você acha que descansar também faz parte de viver? Claro! Você quer ver uma coisa maravilhosa? Vou voltar na Bíblia de novo, tá, gente? Não estou falando de religião, nem de nada nesse sentido, mas eu gosto muito da Bíblia. Referências. É uma referência, e eu acho fantástico que você vai encontrar essa referência em todo lugar. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O 7º dia Deus disse assim, parei, vou dar uma descansada aqui, tá? Me permita essa graça, esse gracejo. Deus disse assim, eu vou dar uma parada aqui, por quê? Porque eu trabalhei muito, eu preciso dar uma descansada. Se Deus parou e deu um momento de descanso, inclusive ele fala disso,
sobre o lance de descansar, imagina a gente. A gente precisa ter o pé no chão de que, como diria Charlie Chaplin, não sois máquinas, sois homens. Precisa descansar, precisa parar, precisa apreciar o que já conquistou. Mas, Raimundo, às vezes eu conquistei só uma bicicleta. Então aprecie, E agradece. aprecie a sua Reconhece. bicicleta, aprecie o seu carro de 20 anos atrás, aprecie a sua casa pequena, aprecie a poltrona que você comprou, aprecie, sente nela, curta o momento, agradeça. Melina disse tudo. Aprenda a agradecer para que a coisa flua e que a boa energia venha, que a bênção venha também. Por que não? Mas a gente precisa lembrar que a gente é gente. Se a gente é gente, a gente precisa de pausas, de descanso e de apreciação do movimento. Mas do vem momento. cá, você já se sentiu culpado por descansar? Por Já. parar? Já. Tipo, dormir à tarde? Atualmente, a sociedade de consumo empurra a gente a achar que descansar é errado. Não, você não pode descansar. Você tem que correr, você tem que malhar, você tem que trabalhar, você tem que escrever e fazer. Não, não. De vez em quando você não precisa fazer nada. Há um personagem, você pode rir aí que eu não ligo não, tá, gente? Diz. Há um personagem de desenho que eu sou muito fã de uma frase que ele diz. Ele diz assim: sou especialista em fazer nada. Patrick Estrela, do Bob Esponja. Ele diz assim: eu sou o mestre do nadafazismo. Por quê? Porque ele para e vai dormir, vai descansar. Temos mais uma referência aqui, sendo citada. Patrick do Bob Esponja. Ele vai dormir e descansar. Por quê? Porque ele sabe que é uma necessidade para se reconstruir, se recarregar, de repente refazer ideias, refazer caminhos, refazer a força. Sem isso, o máximo que você consegue é sobreviver. E eu vou dizer a você, acredite em mim, sobreviver não é viver. É muito diferente. Sabe qual é a notícia ruim disso tudo? É o que o próprio filósofo coreano traz no livro Sociedade do Cansaço. Se a gente não tira nossas pausas, se a gente não descansa, se a gente não desacelera, se a gente não calibra o nosso olhar para um olhar contemplativo, a gente vai cada vez mais avançar em processos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras doenças coisas que tem aí, pelo ritmo desenfreado que a vida da gente está. Sim, sim. E, gente, a gente não está aqui falando que a causa da sua depressão são as suas escolhas de vida. Por favor, não é isso. Mas eu consigo hoje perceber como está a minha rotina, como eu estou em relação à minha posição, à minha percepção em relação ao como eu estou performando. Eu preciso desempenhar tão brilhantemente assim? Ou eu posso me permitir pausas? Sim, 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 sim. Essas pausas, elas são importantes. O que o Byung-Chul Han fala? Se a gente tivesse essa positividade, né, o tempo inteiro, o nosso cérebro recebesse estímulo o tempo inteiro, a gente entraria em colapso. Colapso. O cérebro, ele precisa. Cérebro precisa. É claro que algumas pausas são forçadas. Entre uma palavra e outra existe uma pausa. Porque senão a fala ficaria embolada, vocês não entenderiam nada daí. Exatamente. Então a pausa, ela é importante para tudo. Imagina o nosso sistema cerebral recebendo enxurradas de informações e só entrando informações sem essas lacunas de intervalos. Essas lacunas de intervalos são muito importantes, inclusive, para a gente reter as informações. Exatamente. A gente precisa lembrar que, como foi dito, nós não somos máquinas, somos pessoas. Ainda bem por isso. E a nossa estrutura física, ela urge por isso, ela clama por isso aí. Por pausas, por descanso. Você quer ver uma coisa fantástica? Pela questão do tratamento, eu precisei fazer musculação. Inclusive, recomendo. Uma das coisas que é mais falada na musculação é o seguinte: o músculo, ele só se desenvolve no descanso. Você vai na academia, puxa o peso, se arrebenta todo e tal. Inclusive, até hoje, eu não sei como é que a gente consegue gostar de sentir dor daquele jeito. Mas aí você vai na academia, puxa o peso e usa um produto ali, uma creatina, para dar uma fortalecida no músculo e tal. Mas o músculo, ele só vai se desenvolver quando você pausar para descansar. Se você continuar fazendo a atividade, ele não vai se desenvolver. Aí você dá uma pausa, ele se desenvolve, ou seja, o nosso próprio organismo, ele é inteligente o suficiente para dizer para a gente: olha,
de vez em quando, dá uma pausinha, vai viver, respira, melhora a postura, toma água, se alimenta direito e tenha seus momentos de contemplação. Melina fala muito essa palavra, que é extremamente importante. Pode ser por conta da a origem dele, né? Ele é coreano, um filósofo coreano, então ele traz um pouco da sua cultura do Oriente, que eles são muito essa pegada de meditação e tudo mais. Gente, é necessário a gente dar tempo para a gente, para o nosso respiro, para o nosso cérebro, para o nosso silêncio, para a nossa paz. E nesses momentos de pausa, eu consigo também olhar para a minha própria vida, para a minha trajetória e conseguir identificar as minhas pequenas conquistas. Sim. É só parando para olhar para como tem sido os meus últimos passos aí na vida, para saber se está sendo satisfatório. Olha o tanto de coisa que eu fiz para chegar até aqui. Não está satisfatório não, eu tenho que dar mais alguns passos, mas olha de onde eu vim, Sim. onde eu estou e para onde eu quero ir. E para onde eu quero ir também é muito importante, Sim. porque eu vou precisar dos meus momentos de descanso, de pausa, para poder chegar lá na minha meta, no meu objetivo, Exatamente. no meu tempo, na minha velocidade, dando passos, inclusive, para trás. Inclusive, para trás, ela diz, é uma necessidade. Deixa eu falar a você aqui uma coisa. Eu gosto muito de comparar a vida com uma dança. E passos para trás fazem parte de toda a dança. Então, por que não, de vez em quando, retroceder para ganhar impulso e avançar? Por que não? A pergunta que eu deixo é essa. E você, o que é que você acha de toda essa nossa conversa aqui? Dá aí a sua participação, escreve, manda nos comentários. A gente está em todas as redes aí, no Instagram, no TikTok, a gente está no YouTube. Manda aí a sua opinião, diz aí pra gente o que é que você pensa acerca disso e manda pra gente aqui citar você, sim. Se você não quiser, a gente não cita, mas manda pra gente o que é que você acha. Qual é o seu pensamento acerca disso aí, de tudo isso que a gente falou, dessa nossa prosa aqui. Lembrando para você que essa é a nossa vista de um ponto. E com você, qual é a sua vista desse ponto? Participa com a gente. É a gente e você com o Brasil de audiência.